Muito boas noites a todos. Cumprimento o Presidente da Digital do Porto, Virgílio Macedo, que aqui nos acolhe, mas cumprimento também, além de todos os membros de órgãos nacionais, todos os militantes e simpatizantes que aqui estão connosco hoje na Alfândega a assinalar este aniversário do PSD. Ele coincide praticamente com o aniversário sobre o 25 de Abril, 42 anos que se cumprem desde 1974. O PSD sempre tem comemorado o seu aniversário olhando para as suas raízes, para os seus fundadores, para o exemplo que colheu entre todos os que ajudaram a construir este grande partido, procurando aprender com humildade, com os erros que cometeu no passado, mas também procurando ir acrescentando ao seu património tudo o que foi de forma bem-sucedida, constituindo a sua luta pelo país, pelo bem-estar dos portugueses, pela sua liberdade, pela sua capacidade para sonhar e para olhar para o futuro com mais esperança. Hoje, em particular, cumprido que ficou um ciclo político importante, em que, como o Virgílio Macedo aqui referiu, tivemos a honra de resgatar a autonomia do país e dos portugueses. É muito importante que possamos dizer que só fomos capazes de o fazer porque no governo tivemos sempre, em todos os portugueses, uma vontade extraordinária de vencer as adversidades e de acreditarem que era possível vencer os maus tempos de má memória e construir uma solução de futuro. E é aos portugueses hoje que quero, neste aniversário, agradecer a confiança que sempre depositaram em nós, mesmo nas últimas eleições, e a confiança que sempre depositaram no nosso país, em Portugal. Quero também recordar que o futuro se faz sempre aprendendo lições do passado, mas olhando para a frente. E nós hoje, apesar de estarmos na oposição, não assinalamos o nosso aniversário com nenhuma nostalgia. Pelo contrário, assinalamos o nosso adversário, Peço desculpa, mas isto é importante, Assinalamos o nosso aniversário dizendo aos nossos adversários que podem estar descansados. Nós não nos esquecemos de quem somos e olhamos para o país sempre para o futuro e não para o passado. É olhar para o futuro que estamos hoje. Cumpriremos, portanto, o nosso papel de principal partido da oposição, construindo um futuro diferente para os portugueses. Se não podemos lutar por esse futuro no governo, estaremos sempre a lutar por esse futuro na oposição. Mas é olhar para os portugueses e para o seu futuro que estamos, não é para os nossos adversários. É, no entanto, importante que possamos olhar para o que vivemos hoje, marcando bem a diferença que nos distingue de quem hoje governa o país. A alternância democrática não funciona apenas porque hoje uns governam e outros amanhã lhe sucederão. Disse isso quando estava no governo e digo agora na oposição. Nós não alternamos no governo em função das ocasiões. Nós somos muito diferentes
daqueles que nos governam hoje, e isso viu-se quando estivemos no governo e vê-se quando estamos na oposição. Quero aqui destacar um caso que me parece bem paradigmático para ilustrar aquilo que nos distingue. O que se está a passar hoje no nosso país com a política de educação resume bem não apenas a irresponsabilidade daqueles que hoje nos governam, mas o abismo grande que nos separa quando olhamos para aquilo que são as funções do Estado, a centralidade que nelas devem ocupar os portugueses e os cidadãos, a liberdade, o pluralismo, a tolerância que deve fazer parte de uma sociedade democrática e que não está a ser salvaguardada nas decisões que vêm sendo assumidas pela maioria que nos governa. Em primeiro lugar, começou-se por pôr em causa a avaliação na educação. Foi sabido que nos primeiros tempos se decidiu, com rapidez, remover os exames que foram paulatinamente introduzidos nos diversos ciclos de ensino entre o básico e o secundário. Por que é que foram, no passado, introduzidas estas avaliações? Por que é que foi importante introduzir os exames? Porque sem os exames nós não temos uma forma correta, homogénea, de avaliar o produto educativo que vai sendo realizado nas políticas públicas de educação. Uma coisa que não é avaliada, nomeadamente através dos exames, não pode proporcionar uma informação adequada a quem quer escolher a melhor escola, o melhor percurso educativo, como merece. Se retiramos os exames, retiramos elementos indispensáveis para poder criar um ambiente de exigência na educação, mas retiramos também um elemento essencial de transparência que só a avaliação externa pode permitir. Saber quem está a produzir um bom resultado educativo e quem não está e precisa de melhorar. Quando os exames são suprimidos, da mesma maneira que deixamos de ter o mesmo nível de exigência e, portanto, de poder ter uma educação com a mesma qualidade, retiramos, portanto, a informação de que precisamos para saber o que é que está a correr bem e o que é que não está a correr bem. E, ao mesmo tempo, amputamos a livre escolha dos cidadãos que, assim, ficam com menos informação para saber o que é melhor nas escolhas que têm de fazer. Quer dizer, a realização de exames, além de tudo, permite-nos também ter o ranking das escolas que nos permitirá, com liberdade, escolher aquilo que é melhor. E sempre que cada um de nós escolhe o que é melhor, é a qualidade da política pública e é a qualidade da educação que é defendida. Agora, aquilo que o Governo decidiu, relativamente aos contratos de associação, é mais uma peça coerente contra a qualidade da educação, contra a liberdade de escolha, contra a ideia de que as políticas públicas devem estar centradas nos cidadãos e não nas instituições públicas elas mesmas. Ao longo dos últimos anos, por razões que são conhecidas, o anterior Governo procurou
que todas aquelas escolas que não são escolas do Estado, mas que acolhem alunos para desenvolver uma educação pública, um ensino público, tivessem uma contenção de custos que fosse ao encontro das necessidades de todo o país. Estávamos todos a ver se diminuíamos a nossa despesa, nomeadamente no Estado. É natural que pedíssemos também a essas escolas que fizessem esse esforço. Fizeram. É sabido que hoje as escolas que têm contratos de associação com o Estado têm uma despesa por aluno inferior àquela que o Estado tem nas escolas do Estado. E para quebrar um vício antigo, que era o de andar a discutir a rede pública de educação, de forma pouco transparente, nos gabinetes ministeriais, com os sindicatos, quem é que tem as turmas, quem é que tem o ensino público, a quem é que o Estado deve pagar para esse serviço, o que é que nós fizemos? Fizemos um concurso transparente a que todos se puderam candidatar. E dissemos, durante 3 anos, estas escolas que ganharem estes concursos irão professar este ensino, que é um ensino público, apesar da escola não ser do Estado. Estas escolas, portanto, tiveram a garantia dada pelo Estado de que durante 3 anos iriam desenvolver um ensino gratuito, público, segundo as regras instituídas pelo Ministério da Educação, para todas aquelas crianças, para todos aqueles jovens que escolheram com as suas famílias essas escolas para poderem aprender. E hoje o que diz a maioria? Não, senhor, isto não pode ser assim. Aquilo que tem de acontecer é uma coisa diferente. Onde há uma escola do Estado, o Estado paga o ensino público. Onde o Estado não tiver uma escola do Estado, ainda, o Estado contrata com outras escolas esse ensino. Pelo que esse ensino será sempre supletivo. E já agora pouco desejável, porque o que é desejável é que o Estado tenha escolas em todo o lado. Enquanto não tiver, então pagará a outras escolas esse ensino. Mas esse ensino é um ensino que deve ser diminuído o mais possível na sua oferta, conquanto o Estado possa absorver todos os estudantes que hoje escolhem outras escolas. E acham que desta maneira estão a beneficiar a política pública e estão a defender o dinheiro dos contribuintes. Nada mais errado. Que forma tão retrógrada de ver a política pública e o papel do Estado. O que nos separa hoje é cristalino. O Estado tem a obrigação constitucional de prover uma rede de ensino público de qualidade. Isso não impede que o ensino público seja ministrado em escolas que não sejam do Estado. Se houver uma rede ampla de escolas do Estado e de escolas que não são do Estado, que tenham um ensino de qualidade, qual é o problema? Se o Estado não pagar mais a uma rede de oferta de ensino público, que não é do Estado, do que aquilo que teria de pagar no próprio Estado, porque é que cada um de nós não há de escolher para os nossos filhos a escola que mais gosta?
Será que o ensino público só pode ser lecionado em escolas do Estado? Quem é que tem hoje ainda esta noção arcaica de que as políticas públicas só podem ser prosseguidas por entidades que estejam no perímetro do Estado? Vejam se isto se aplicasse à saúde. Qualquer dos senhores ou das senhoras que aqui está, que precise de fazer uma análise, tinha de ir a um hospital público para que o Estado pudesse comparticipar na sua política pública de saúde? Se isso hoje acontecer, seria um colapso. Não há capacidade sequer no Estado para fornecer este serviço. É mais barato ao Estado contratá-lo fora. Se é mais barato ao Estado contratá-lo fora e nós podemos, com qualidade, ter um bom serviço prestado por essas instituições, só pelo facto de não serem estatais, essas instituições não podem desenvolver esse serviço público no âmbito da saúde? Que disparate seria esse? É isso que querem que a gente aceite na área da educação. As escolas que têm contratos de associação ministram ensino público, gratuito para quem as frequenta, a custos para o Estado que estão em média abaixo dos custos da escola do Estado. O Estado não perde dinheiro por isso. As pessoas ganham qualidade no ensino que é ministrado. Há alguma coisa que impeça, na nossa maneira de ver o mundo e de ver o Estado, que escolas que não sejam do Estado possam oferecer ensino público? Só a cegueira ideológica da maioria que hoje nos governa. Essa cegueira ideológica chega a ser paradoxal para quem defende o interesse público. Reparem bem, levando longe esta consequência sobre a decisão que o Governo, a maioria, tomou, seríamos levados a pensar que aquilo que o Ministro da Educação, formalmente o Ministro da Educação, porque na prática começamos a ter dúvidas que ele seja verdadeiramente o Ministro da Educação. Parece que ele representa outros interesses que não são os da comunidade em geral. Dizia ele no Parlamento esta semana que há escolas privadas com muita qualidade. Claro que se essas escolas com grande qualidade conviverem com escolas do Estado, para essas de grande qualidade só podem ir os ricos. Porque os outros têm de ir para a escola pública do Estado, estatal. O Estado não reconhece a necessidade de oferecer a esses jovens que não são ricos a possibilidade de escolher uma escola melhor, se ela funcionar melhor do que a do Estado. Ora, esta política que nós praticámos no passado permite-nos melhorar o ensino das escolas do Estado. Porque se existir uma escola do Estado que está vazia, quando ao lado há uma escola que não é do Estado, mas tem ensino público, e que está cheia porque as pessoas a escolhem, isso quer dizer que essa escola tem a qualidade que a outra não tem. Boa razão para que o Estado se mexa e consiga pôr aquela escola a funcionar bem. A livre escolha dos cidadãos é o maior veículo para garantir a qualidade até do Estado. Se não for assim, ao quebrar esta ligação, o que é que acontece? Quem é que vai sofrer com isto? Os alunos mais carenciados. São os alunos mais carenciados que vão pagar esta fatura, porque esses não podem ir para as escolas privadas a quem o Estado poderia pagar um preço mais favorável do que aquele que gasta na escola do Estado, às vezes de pior qualidade, para que esses alunos pudessem estudar. Se são os alunos mais carenciados aqueles que mais podem ser prejudicados, aonde está a justiça social desta decisão? Ver a esquerda radical a ofender os interesses
dos mais carenciados não pode deixar de representar uma ironia que, no entanto, não nos dá grande prazer constatar. Na verdade, hoje, a necessidade de mostrar diferença para o que de bom foi feito é tal que até quando essas decisões de reversão se viram contra os mais carenciados e contra os próprios cidadãos, até quando isso acontece, não importa insistir numa decisão que, no fundo, é uma decisão contra a sociedade civil, contra a razão de ser das políticas públicas. A maioria que hoje nos governa, governa para si própria, não governa a pensar nos cidadãos nem em Portugal. É por isso que hoje o PSD, quando critica a maioria pelo ataque que está a fazer às escolas que têm um contrato de associação, está, no fundo, a defender a qualidade do ensino. A nossa crítica é feita para defender a qualidade do ensino, a justiça social e a liberdade de escolha dos cidadãos, que sabem melhor do que ninguém aquilo que mais vai ao encontro dos seus interesses, nomeadamente em termos de qualidade de educação. É desta maneira que nós olhamos, de um modo geral, para as políticas públicas. Elas têm de estar ao serviço dos cidadãos. O que nós queremos, cada vez mais, é construir, para o futuro, um Estado que gaste bem o dinheiro, que tenha contas certas. E vamos ver quanto nos custará as contas erradas desta maioria e deste governo. É uma conta que, a seu tempo, iremos fazer. Mas não basta ter contas certas. Este governo até podia estar a cumprir tudo aquilo que diz que vai fazer e que nós sabemos que não vai, e ainda assim estaria mal, porque não basta ter contas certas. É preciso que o dinheiro dos contribuintes esteja a ser canalizado para as escolhas que mais beneficiam as pessoas na qualidade das políticas públicas. Se queremos ter boa educação, se queremos ter boa saúde, se queremos ter bons resultados na área social, então todo o nosso esforço tem de ser canalizado para permitir que, crescentemente, as pessoas possam decidir diretamente uma parte significativamente maior daquilo que corresponde aos seus interesses. Que possam escolher a sua escola, o seu centro de saúde, que possam escolher o seu hospital, aquele que é melhor, que possam escolher a instituição de apoio social que mais os pode ajudar, em sua casa ou sem ser em sua casa. Quanto mais forem as pessoas, as famílias, os cidadãos, o centro destas políticas, a escolher o que mais lhes convém, melhores serão as políticas públicas, melhor funcionará o Estado. Quanto mais o Estado se reduzir aos seus funcionários e aos seus sindicatos, aos seus edifícios e não àqueles a quem devem servir, então mais retrógrado será esse Estado, mais ineficiente será esse Estado, pior será a política a conduzir pelo Governo. O PSD é, por definição, por Constituição, hoje o partido mais reformista em Portugal. Hoje, deixem-me dizer, e desde sempre. Sempre que nestes 42 anos tivemos de dar um salto qualitativo nas políticas públicas, ousadas, foi ou por pressão do PSD ou nas mãos de governos do PSD que esses saltos se concretizaram. Estamos hoje num nível de exigência em que as famílias não se calam, e muito bem, quando estes ataques à sua livre escolha são perpetradas por maiorias ideologicamente cegas, essas pessoas sabem que o PSD
é o partido que está mais próximo delas próprias e da concretização das suas livres escolhas. Quando dissemos que punhamos Portugal e os portugueses acima de tudo, nos últimos anos, fizemos como o PSD sempre fez nos seus 42 anos. Se existirem em cada momento soluções ao nível das políticas públicas que possam resolver melhor os nossos problemas de hoje e preparar melhores soluções para o futuro, nós estamos abertos a discuti-las. Mas estamos mesmo. Não estamos agarrados às soluções que adotámos no passado. Disse-o quando estive à frente do Governo e digo hoje na oposição. Se estivéssemos no Governo hoje, estaríamos a avaliar as políticas estruturais que desenvolvemos. Não é possível que elas todas tenham sido bem executadas. É muito natural que algumas delas precisassem de correções. Ninguém vive certo de ter feito sempre tudo bem. Seria um absurdo. Se nós estamos disponíveis para olhar com novos olhos para as políticas que executamos, como não estaremos disponíveis para discutir com outros novas ideias? Não abdicamos dos nossos valores. Isso sim. Isso não os trocamos. E gostamos de não nos confundir com o seu significado. Nós continuamos a defender a solidariedade, mas não queremos uma sociedade igualitária. Nunca defendemos em Portugal uma sociedade igualitária. Uma sociedade igualitária é uma sociedade totalitária. E nós sempre combatemos o totalitarismo em Portugal e houve momentos em que forças que hoje estão na maioria estiveram do lado da opção pelo totalitarismo. Nós estivemos sempre contra os totalitarismos. Nós não confundimos a liberdade de cada um e a escolha que podemos fazer com um ataque à liberdade dos outros. Tem de haver regras. Tem de haver regras na economia. Tem de haver regras na sociedade. Nós dependemos todos uns dos outros. Não somos livres, cada um, de fazer só o que queremos. Mas não podemos, em nome do coletivo, exigir que se viole o mínimo que consideramos indispensável para a expressão livre de cada um. Isso hoje não é apenas a liberdade de imprensa, não é apenas a liberdade de poder exprimir a opinião, de se associar desta ou de outra maneira, de ter esta religião ou professar outra. Está muito para além disso. A liberdade de escolha na educação e na saúde está nesse núcleo de escolha essencial do que é a liberdade de uma sociedade madura e avançada. Há hoje forças políticas que não entendem assim, que acham que, em nome das políticas públicas, se pode fazer engolir pela goela abaixo a solução que é fabricada por um determinado governo ou num determinado ministério. Não são os políticos que escolhem pelas pessoas. É cada um de nós que tem o direito a escolher o que melhor prefere. E não confundimos solidariedade com falta de responsabilidade individual. Disse-o ainda há pouco, a uma escala diferente, a propósito da Europa, dado que assinalámos também hoje, com uma conferência sobre o futuro da Europa, os 30 anos sobre a integração europeia de Portugal e, de certa maneira, fazemos-lo na véspera de se assinalar o Dia da Europa. Não vale a pena exigir mais solidariedade na Europa se cada um dos Estados não for responsável. Mas à nossa escala é a mesma coisa. Se cada um de nós não for responsável, como exigir tudo do Estado e do coletivo? Não há só direitos, há também obrigações. E o PSD foi o partido que, ao longo destes 42 anos, sempre recordou este binómio.
É importante reclamar pelos direitos, mas tão importante como reclamar os direitos é saber exercer as nossas obrigações e as nossas responsabilidades. Uma coisa não existe sem a outra. Queremos, portanto, construir um futuro solidário, mas responsável, em que a liberdade de cada um possa ser respeitada e progressivamente alargada nas escolhas das políticas públicas. Mas, evidentemente, isso não pode pôr em causa a liberdade da sociedade no seu todo. Precisamos de ter uma sociedade política mais madura e mais responsável, e não a caricatura que de há vários anos vemos a esse propósito no debate partidário que tem lugar. Hoje, a maioria que decide o destino do país não exibe sinais de tolerância, de pluralismo, de respeito pela liberdade neste sentido irrestrito, menos irrestrito a que aqui me referi. E é por isso que o país precisa muito do PSD. Nós estaremos na primeira linha da denúncia desta falta de respeito, deste manicaísmo, desta atitude política arrogante e sobranceira que, em nome do dinheiro público, em nome do Estado, no fundo o que está a hipotecar é a qualidade das políticas públicas e a possibilidade de cada um escolher o que é melhor para si próprio. E, nesse sentido, nós podemos dizer, neste 42º aniversário do PSD, a todos os portugueses, independentemente da sua orientação programática ou ideológica: contarão sempre connosco. Não somos daqueles que amuamos nem que fazemos fitinhas. Vi disso durante 4 anos, muitas vezes no plano político e parlamentar. Nós nunca amuámos quando tivemos a responsabilidade de governar e hoje que não temos, estamos ao serviço dos portugueses, estamos ao serviço de Portugal. São eles que podem e devem contar connosco. Essa é a nossa responsabilidade coletiva nestes 42 anos de existência. Viva o PSD, viva Portugal!